Tudo bem, pessoal? Vamos fazer então hoje um pompom usando lã, certo, pessoal? A ideia é fazer um bichinho aí de Páscoa, um coelhinho, alguma coisa assim, mas na verdade você pode usar isso aqui para fazer o que você quiser depois, certo? Bom, a gente vai precisar basicamente de uma tesoura, de lã e de um pedaço de papelão, certo? Não precisa ser esse tantão aqui não, ok? Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou recortar um retângulo de papelão. Ah, tem vários outros jeitos de se fazer um pompom usando lã, beleza? Só que esse jeito é um pouquinho mais fácil, principalmente para quem tá começando agora, ok? Então, acho que vale a pena fazer desse jeito. Bom, o que eu vou fazer mesmo? Como eu disse, um retângulo usando o meu papelão. Eu tenho um pedaço relativamente grande aqui, então eu vou cortar um pedaço de mais ou menos um palmo, certo? Então, vou cortar esse meu retângulo. Dê uma olhadinha aqui, então, certo, pessoal? Então, retângulo. Mais ou menos até aqui mesmo, ok? Uma dobradinha para facilitar o corte, que eu tô usando uma tesoura pequena. É claro que com uma tesoura maior é mais fácil. Ó, como aqui não tá reto, né, eu vou cortar esse pedaço aqui também. Ok? Então, eu tenho agora um retângulo. Deixa eu guardar esse resto de papelão. E vamos continuar. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esse pedaço de papelão e eu vou fazer um corte nele, até mais ou menos aqui no meio, ok? Simplesmente assim, eu vou fazer o desenho aqui do corte, mas não precisa exatamente, tá, gente? Então, eu vou cortar isso aqui, mais ou menos, no meu retângulo, certo? Então, vou recortar até aqui no meio, certo? Só assim um corte, não precisa ser muito grande não, tá certo, pessoal? Tem algumas pessoas que acham mais fácil fazer esse buraco, esse corte um pouco mais largo, mas não precisa não, pode deixar desse jeito mesmo, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a lã, certo? Eu vou pegar primeiro, pegar aqui o meu novelo de lã, eu vou pegar primeiro um pedacinho de lã, só um pedacinho desse meu novelo. Uma dica, pessoal, a lã, geralmente, quando ela ainda tá dentro do novelo, ela tem duas pontas, ok? Uma que tá aqui no meio do novelo e uma que tá fora. Se você puxar sempre a ponta do meio primeiro, ele não vai embolar, certo? Então, eu vou puxar aqui um pedacinho, tá bom? E eu vou cortar um pedaço que seja suficiente, ó, vou cortar aqui esse pedaço, que seja suficiente para fazer o seguinte, turminha. Tá vendo esse buraco? Eu vou pegar um pedaço de lã e eu vou colocar aqui nesse buraco, certo? Nesse corte que eu fiz, ok? Então, ó, coloquei. A lã tá dos dois lados, eu vou puxar até lá embaixo, né? Até o meio, certo? E aí, para facilitar a minha vida, para esse fio não ficar me atrapalhando, o que eu vou fazer? Eu vou dar um lacinho, como se eu estivesse amarrando um sapato, um tênis, ok? Para que fique mais organizado o meu trabalho. Ixi, errei aqui o lacinho. Então, refazendo aqui o meu lacinho. 10-0 pra lã, hein, gente? Bom, fiz aqui um lacinho, tá? Só pra segurar esse pedaço de lã e ele não me atrapalhar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a enrolar a minha lã aqui nesse retângulo, certo? E é simples assim. Então, a gente vai pegando o pedaço da lã, certo? A gente pega a ponta da lã e vai simplesmente, olha só, posso começar mais pra cá, mais pra lá, o importante é começar. E aí, a gente vai enrolar a lã em volta desse papel.
Gente, o importante aqui pro seu pompom ficar bem legal é que você não coloque pouca lã não, tá, gente? Você precisa colocar bastante. Quanto mais lã você colocar nesse gira-gira aqui, né, nesse pedaço de papelão, mais legal vai ficar o seu pompom, certo? Então, eu tô aqui, ó, tô girando, 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 girando. Você vai fazer isso um montão, ok? Ó, eu estou até aqui ainda, isso é pouco, certo? Ó, vou fazer um pouco mais rápido. Opa, ficou meio torto. Se você achar complicado fazer assim, nessa velocidade que eu estou fazendo, ó, que nada mais estou fazendo do que isso aqui em velocidade rápida. Lembra que eu falei de puxar a ponta certa da lã? Pois é, se você puxar essa ponta certa, ela não vai embolar, você vai conseguir fazer desse jeito rápido que eu estou fazendo sem que a lã dê nó, ok? Então, vou colocar um pouco mais. Ó, não tem uma quantidade de voltas certa para você fazer o seu pompom, mas tem um detalhe. Por exemplo, isso daqui vai ser mais ou menos o tamanho dele, certo? Ele vai ficar um pouquinho menor. Então, se eu acabar agora, ele vai ficar um pouco murcho. Então, é mais legal colocar sempre um pouco mais de lã, ok, pessoal? Então, ó, tô colocando aqui mais lã um pouquinho. E tá bom, ok? Eu poderia até colocar mais, certo? Mas eu vou parar, fazer aqui, ó, só mais um tiquinho. E eu já vou parar por aqui, certo? O meu pompom, pessoal, ele não vai ficar tão fofinho, né, tão gordinho, porque eu deveria, na verdade, para isso, colocar até mais lã. Mas tá bom, vou parar por aqui, ok? O que que eu faço, então, quando eu já terminar de enrolar a quantidade que eu acho que é suficiente? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar, né? Eu vou separar isso aqui do resto do meu novelo. Então, eu vou pegar aqui a minha tesoura e vou simplesmente cortar, certo? Aí, o que que falta fazer agora? Falta prender. É aí que entram esses fios aqui, certo? Então, eu vou desamarrar o lacinho, ó. Tá vendo? Então, o que que acontece? Se você olhar bem, você tem agora um fio que ficou pra cima e um fio que ficou aqui pra baixo, ok? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um dos dois, eu vou pegar o que tá embaixo pra facilitar a visão aí de todo mundo. O que que vai acontecer? Eu vou voltar aqui, certo? Eu vou colocar assim. Eu vou pegar um dos dois, tanto faz qual, né? Eu vou pegar esse aqui. E eu vou passar ele pro lado de lá, junto com esse aqui. Por onde? Pelo corte. Então, de novo, ó. Vou pegar esse daqui, vou passar aqui, tá vendo que ele fica por cima desse emaranhado de lã? Pois é, eu vou passar ele por aí, vou colocar ele naquele corte e vou trazer ele pra frente, certo? Ok? Só que quando eu fizer isso, pessoal, já é legal, ó, eu dar uma apertada. Tá vendo que ele tá formando que nem um laço aqui? Ok? Uma asa de borboleta, certo? Ó, eu vou apertar essa parte aqui com o meu fio, certo? Vou puxar com força. E aí, lembra que tem esse outro? Esse outro vou amarrar com ele, certo? Então, ó, vou amarrar aqui com ele, ok? Então, ó, de novo. Eu puxei, isso aqui acabou ficando pra fora, que era o meu... Deixa eu colocar aqui pra dentro. Que era o rolo, né, da lã que eu enrolei no papel, certo? Ó, com força, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um nozinho. Essa parte, gente, tem que ter um cuidado, porque é legal que esse nó fique firme. O meu aqui, ele não ficou tão apertado, ó, daria pra apertar mais, certo? Então, o que que eu vou fazer? Quando eu tirar ele do meu papelão, eu vou apertar de novo. Como assim tirar do papelão? O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que cortar isso aqui. Então, eu vou pegar minha tesoura, certo? E vou cortar esse emaranhado de lã que eu enrolei, certo?
Então, eu vou... Com a tesoura pequena, né, assim, de escola, geralmente dá um trabalhinho, mas é possível, tá, gente? Por isso que eu estou fazendo até com essa. Então, ó, você vem e vai cortando essas lãs dos dois lados. Ok? Então, vou fazer aqui dos dois lados, certo? Gente, pra ir um pouco mais rápido a gravação, eu vou fazer com a tesoura grande. Inclusive, assim, se você tiver na sua casa uma tesoura com as hastes dela aqui maiores, facilita um pouco, porque ela entra, né, aqui dentro. Então, eu vou colocar por aqui que já comecei, certo? Ó, vou cortar a minha lã, tá certo? Ó, quando a gente coloca ela inteira, ela vai mais fácil. Ó, aqui ainda tem um pedaço. Vou cortar. Ainda tem. Ok? Então, eu vou separar. Ó, ainda tem um pedacinho de nada. Aqui também, certo? E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que lembra o que eu falei? Que às vezes, ó, eu não apertei 100%. Então, toma cuidado pra não soltar tudo, certo? Então, faz com bastante cuidado. Ó, vou segurar pra cá e vou cortar esse pedaço aqui agora. Então, cortando. Opa, ainda tem um pedacinho. E cortei, certo? Ok? Separei dos dois lados. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o meu papelão. Então, eu vou tirar. Só que, lembra aqui que eu falei, né? Eu tenho esses dois fios aqui mais compridos, né? O meu, certo? Eu vou puxar. Ó, o meu ficou quase assim, ó, quase parece um pompom. Só que como eu não apertei tão forte quanto eu deveria, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente a curvinha. Eu vou apertar aqui no meio dele novamente. Então, eu vou girar, ó, tá vendo? Aqui a linha, ó, a linha que foi passada naquele momento. Aquela que foi pra lá e pra cá. Então, eu vou fazer um nozinho de novo e vou puxar ele com bastante força agora, certo? Com bastante força. Uma dica, se você estiver sozinho, porque assim, o que que acontece? Quando a gente vai fazer um nó apertado, é legal a gente pedir para alguém pôr o dedinho aqui, segurar firme pra gente poder dar um nó de novo. Quando a gente tá sozinho, o que que a gente pode fazer? Fez isso, gira e faz a mesma coisa pro outro lado, certo? Ó, porque aí você garante que vai ficar mais firme. Então, faz de novo o nozinho, certo? O mais forte que você conseguir, beleza? Eu vou tentar fazer mais um aqui sozinha mesmo. E, ok, certo? E aí, o meu pompom ficou pronto. Eu preciso, claro, né, dar uma penteada nele, como eu costumo falar, pra ele ficar mais bonitinho, certo? Penteada, pessoal, ó, é dar uma arrumadinha nele mesmo, certo? Por exemplo, o que é comum acontecer é alguns pedacinhos ficarem um pouco maiores, tá certo? Então, de repente, você pode pegar sua tesoura e cortar, né, os que estão aí meio sobrando, por exemplo, ok? Então, eu vejo que tem um fio bem maior, esse daqui também, né, esse é aquele fio que tava sobrando, eu vou deixar ele por enquanto para decidir o que que eu vou fazer com o meu pompom, certo? Mas, basicamente, o meu pompom tá aqui. Uma dica que eu quero dar para vocês também em relação ao pompom, que é o seguinte: para deixar ele legal, para deixar ele mais fofinho, a gente pode, por exemplo, escovar ele, ok? Ó, eu vou dar uma mostradinha aqui. Vou pegar outro pompom, não sei se vocês conseguem no vídeo ver a diferença. Esse a lã tá mais evidente do que esse, ó. Como que a gente faz isso que parece um algodãozinho? A gente pode usar, por exemplo, uma escova literalmente, uma escova de cabelo, alguma coisa assim para realmente escovar ele e deixar ele mais, a lã, né, dele mais misturadinha. Uma coisa, gente, muito bacana que dá para usar é isso aqui, que é aquela escova, isso aqui é uma escova de escovar gato, cachorro, enfim, certo? O que que eu faço então? Até a minha tá suja de lã.
que eu vou fazer? Eu vou segurar o meu pompom e vou dar uma escovadinha nele, ó. Certo? Eu vou dar uma escovadinha nele. Aí ele fica mais fofinho. Ok? Ó, ele fica bem mais fofinho. Certo? Então, eu vou, ó, novamente dar uma chacoalhadinha nele. Ó, aqui tem uns pedacinhos mais altos, eu posso, de repente, cortar também. Né? O que tá sobrando aí, vamos dizer assim. Certo? Vou dar uma arrumadinha aí no meu pompom. Certo, pessoal? Então, assim, com isso, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode fazer desde do coelhinho, né, do bichinho, colocar, por exemplo, uma orelhinha. A gente pode, por exemplo, fazer um pompom maior e um pompom menor, por exemplo, certo? Ok? E aí, a gente pode fazer como se fosse ó, aí, maior ou menor. Se eu amarrar aqui, eu vou amarrar fraquinho para poder soltar. Mas, ó, eu posso, por exemplo, colocar um pompom maior, um pompom menor, certo? Deixa eu só esconder esse pedaço. E fazer um bichinho, né? Eu posso colocar aqui olhinhos e tal, e fazer como se ele fosse um bichinho, um boneco de neve, enfim. Outra coisa que é bacana, que tem gente que tem até... Teve uma época aí que tava bem na moda, por exemplo, fazer xuxinha de cabelo, colocar em tiara, né? Fazer como se fossem orelhinhas né, de ursinho. Você pode fazer tapete com isso aqui, né? Você faz vários pompons para colocar em cima de uma trama e vira um tapete super fofo. Para você colocar na beirada da cama, enfim. O pompom ele pode ser usado para várias coisas, para enfeites, guirlandas, enfim, um monte de coisa, certo? É um negocinho super fácil de fazer, vocês viram, né? Essa técnica de usar o papelão, enfim, só cortado no meio é muito bacana, porque ela é simples, né? Só não pode esquecer de colocar aquele fio que vai ser usado depois para amarrar, e é só isso, certo? Se você quiser, por exemplo, fazer um pompom de duas cores, é só você enrolar uma parte com uma cor e enrolar depois com outra cor, ele vai ficar com cores misturadas, certo, gente? Mas é isso, queria que vocês tentassem fazer e mostrem pra mim o resultado. Beleza? Então é isso, um beijinho, tchau, tchau!